Lewis Hamilton e Max Verstappen chegam empatados à decisão da Fórmula 1 em Abu Dhabi. E ao longo de toda a temporada, reuniram elementos que transformam este campeonato um dos melhores de todos os tempos, e baseados em rivalidades antigas. Esse é o assunto do GP às 10 de hoje. Fala galera, ligado no Grande Prêmio, eu sou o Pedro Luiz Cuenca, estou chegando com mais um GP às 10, mais uma sexta-feira de vídeos para vocês. E antes de eu entrar no assunto do dia, aquele recado de toda semana, aquele recado de todo vídeo. Se você já acompanha esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com sua família, com seus amigos, com o mundo inteiro, para aumentar aqui o engajamento do Grande Prêmio. Se você já é inscrito no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos diários do Grande Prêmio com análises, comentários, debates e muito, muito mais. Se você ainda não é assinante, se inscreva e venha para o mundo do Grande Prêmio. Também ative o sininho e receba as notificações diárias do Grande Prêmio. Bom, o assunto dessa semana não poderia ser diferente. Neste final de semana temos a grande decisão da Fórmula 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton chegam empatados ao GP de Abu Dhabi. Primeira vez que a Fórmula 1 chega com um campeonato empatado entre dois pilotos desde 1974, quando Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni chegaram assim na decisão do campeonato, e o brasileiro levou a melhor naquele ano. Bom, o assunto não poderia ser diferente, mas a gente tem que lembrar que essa temporada é tão especial porque foi reunindo da primeira corrida até aqui, elementos que transformam esse campeonato já inesquecível, essa final inesquecível, por mais que ela ainda não tenha acontecido. E aí a gente precisa lembrar que rivalidades antigas inspiraram Hamilton e Verstappen ao longo do campeonato com pequenos ingredientes. O primeiro deles é óbvio, é o talento inquestionável. Para você estar disputando um título da Fórmula 1, você precisa ter talento, você precisa ser um piloto capaz de estar numa equipe de ponta e que entregue bons desempenhos. Por isso, Hamilton e Verstappen estão na briga do campeonato. Isso aí a gente pode lembrar de diversas rivalidades que assim foram. Pilotos competentíssimos e que tiveram muitas e muitas batalhas nas pistas. E por falar em batalhas nas pistas, esse é um dos tópicos que apimentou o campeonato ao longo do ano. As polêmicas, dentro e fora das pistas. A gente precisa lembrar que Hamilton e Verstappen fizeram grandes campeonatos, mas se encontraram no caminho algumas vezes. E aí a gente pode lembrar da largada em Imola, da largada em Barcelona, do GP da Inglaterra, aquele acidente que o Verstappen abandona. Tem também o GP da Itália, onde os dois abandonam. O GP do Brasil, onde muitas polêmicas aconteceram. Verstappen deveria ter sido punido ou não. E também o GP da Arábia Saudita, que aí foi um combo de confusões. Verstappen foi punido 5 vezes, escapou da pista e tirou o Hamilton, fez o break test no meio da pista, um festival de polêmicas que acabaram deixando essa final de campeonato ainda mais emocionante, ainda mais interessante. A questão é que as duas equipes, e aí a gente precisa lembrar desses incidentes, né? Porque são coisas que aconteceram no passado e que a gente não vê mais tanto hoje. Senna e Prost em 89, Prost e Senna no caso, né? O Prost fechou a porta do Senna em 89, o Senna devolveu em 90 logo na largada, Schumacher e Hill em 94, o Hill poderia ter sido um pouquinho mais paciente para passar o Schumacher, em 97 Schumacher e Villeneuve, onde o Schumacher deliberadamente joga o carro para cima do canadense. Essas foram as grandes polêmicas de decisões com pilotos batendo na última corrida, e a gente espera que não tenha isso em Abu Dhabi, mas o cenário recente da temporada 2021 indica que sim, a gente pode ter algum tipo de confusão envolvendo Hamilton e Verstappen na largada, durante a corrida, depois da corrida. A gente não sabe, mas é fato que os dois pilotos estão com muita vontade de ganhar, é óbvio, e com os ânimos à flor da pele em alguns momentos. Então é bom a gente ficar de olho nesse tópico interessante que foi crescendo ao longo da temporada. Foi se apimentando ao longo da temporada 2021. E com isso, as equipes acabaram tomando protagonismo. Porque Toto Wolff do lado da Mercedes, Christian Horner e Helmut Marko do lado da Red Bull acabaram criando essa animosidade também entre os dirigentes. Com declarações, um chamando o outro de galinha, outro falando que estava num ringue e que ia virar um MMA, porque ia ter porrada mesmo. Então, foi um clima bélico entre as duas equipes se criando ao longo da temporada e que, de certa forma, ajudou a
impulsionar a disputa entre Hamilton e Verstappen, mas em alguns momentos acabou sendo um pouco vergonhoso ver dois marmanjos, três marmanjos, né, trocando acusações tão baixas nas entrevistas, muitas vezes no cara a cara. Então, mas foi um tópico que apimentou. Eles reclamaram de punições, de não punições, de carros irregulares, de carros não irregulares. A gente já viu isso no passado entre duas equipes, né? Ferrari e McLaren tiveram isso. A própria Williams entre si já teve essa divisão. A McLaren, na época de Senna e Prost, teve essa própria divisão. Então não é nenhuma novidade essas questões de dirigentes se bater nos outros. Ferrari e Red Bull recentemente tiveram isso também. Então não é nenhuma novidade, não é nenhum quiprocó novo no paddock da Fórmula 1. Mas chama a atenção que esse ano os dois estavam bem afiados. E por falar em disputas das equipes, as polêmicas que foram ao longo da temporada se aquecendo por possíveis irregularidades no carro. Uma asa da Red Bull que estaria balançando demais, o motor da Mercedes que estaria irregular, a asa móvel da Mercedes, da Mercedes que abriu errado ali no Brasil e acabou gerando uma punição ao Hamilton, a asa da Red Bull que tremia demais nas retas. Tudo isso acabou sendo alvo de diversas polêmicas e diversas acusações ao longo da temporada. Algo que a gente já acompanhava em rivalidades passadas, né? Se a gente lembrar em 2006, por exemplo, a Ferrari reclamando do carro da Red Bull, da Renault, perdão, a McLaren várias vezes tendo que reclamar do carro da Ferrari, em 99, por exemplo, houve muita polêmica no GP da Malásia. Então isso não é nenhuma novidade, que em 2021 foi mais um ingrediente para transformar essa rivalidade em algo maior ainda do que já é. E outra coisa bem interessante, é óbvio, é a disputa bem apertada. A gente não pode esquecer que os dois estão chegando empatados. Depois de 21 corridas, os dois estão chegando empatados na decisão do campeonato. Como eu disse, já tem mais de 30 anos que a gente não vê isso na Fórmula 1. E por mais que a gente tenha visto decisões apertadas em tempos anteriores, né, Senna, Prost, Mansell e Piquet, Villeneuve e Schumacher, Schumacher e Alonso, Hakkinen e Schumacher, não foram questões assim tão próximas quanto essa, não foram decisões tão próximas quanto essa de 2021. Porque os dois pilotos, eles elevaram de fato o nível da Fórmula 1. Nenhum outro piloto do grid da Fórmula 1 hoje, em 2021, está na altura de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Os dois estão em outro patamar, como diria a torcida de um certo clube brasileiro. E eles fizeram por merecer isso, né? A gente precisa lembrar que é o Hamilton já medalhão, podemos dizer assim, experiente, veterano, um talento inquestionável, heptacampeão mundial, maior recordista de vitórias, maior recordista de poles, um dos maiores de todos os tempos, maior de todos os tempos para algumas pessoas. E do outro lado a gente tem o Verstappen, que por mais que a gente já fale assim, nossa, a gente vê o Verstappen há muito tempo, ele ainda é um piloto jovem, ele ainda é um piloto novo, a gente não pode esquecer que ele entrou com 17 anos na Fórmula 1, e com isso ele já mudou a Fórmula 1, porque a FIA teve que refazer toda a questão da superlicença, por exemplo. Mas desde o começo o Verstappen mostrou-se um piloto muito, muito veloz, muito talentoso, muito agressivo, arrojado até o limite. Algumas vezes até passando do limite, como a gente viu na Arábia Saudita. Mas um piloto que é determinado, ele vai até o fim para conseguir as vitórias e muitas vezes acaba causando alguns incidentes. Mas são dois pilotos talentosos. O Hamilton era assim também, era um piloto muito agressivo, um piloto muito duro nas batalhas, e ele foi com o tempo amadurecendo, entendendo que nem sempre vai ser assim, nem sempre vai prevalecer nesse estilo. Então são dois estilos diferentes, dois pilotos igualmente talentosos e que prometem fazer uma grande decisão de campeonato em Abu Dhabi. Bom, não se esqueça que para ficar ligado nessa decisão da Fórmula 1, você tem os canais aqui do Grande Prêmio, que vão ter briefing, vai ter paddock, vai ter tudo para você. Além, é claro, do site grandepremio.com.br com informações em tempo real, ao vivo, tudo o que estiver acontecendo lá em Abu Dhabi. Então não perca essa decisão da Fórmula 1. Eu sou Pedro Luiz Cuenca, esse foi mais um GP às 10 e nos vemos semana que vem. Até lá!